Glória a Deus. Realmente é uma tarefa difícil. São duas palavras diferentes, 2 dias seguidos, né? E você tem que buscar em Deus aquilo que Ele quer falar, né? Aquilo que Ele quer ministrar ao seu coração. E eu também não tinha me ligado, só depois, quando eu fui ver, foi um sábado e um domingo. Mas amém. Glória a Deus. É uma honra muito grande para mim hoje, né? Tá pregando, meus pais aqui, né? Meus sogros também. A única coisa ruim é que eu não posso fazer piada da sogra, né? Mas eu nunca faço mesmo, né, gente? Então tá certo, né? Mas é uma honra, porque ao mesmo tempo que é uma honra, é um peso, né? Porque eles são testemunhos da minha vida, né? Meus pais, eles me acompanham todo dia, dia a dia, né? Eles me conhecem na intimidade. Então, se você fala alguma coisa que não é aquilo que você vive, vocês olhem para a cara deles. Se eles fizerem alguma careta feia, né? Você vai ver que não está batendo muito com o que eu estou falando. Mas eu creio em algo bem especial da parte de Deus nessa noite. Amém? Sobre a vida de cada um de vocês. Eu vou ser breve na palavra, a palavra não é longa. Eu sei que eu sempre falo isso e eu demoro, mas hoje eu vou tentar ser breve. Mas eu preciso que você me dê a sua atenção. Mas você dê o seu coração para Jesus. Amém? Que seu coração esteja disposto aí. Tá certo? Eu não queria que você ficasse me olhando com essa cara de que ai meu Deus, né? Mais um que vai ficar falando, mais um que vai pedir para cantar mais um pouquinho, mais um que vai pedir para levantar a mão. Não. Eu queria que você se rendesse nessa noite. Amém? Eu não sei como você chegou aqui. Eu só sei que Deus quer mais para você do que até onde você foi até agora. Amém? Deus quer te levar para um lugar melhor de como você se encontra nesse momento. Deus quer te levar para um lugar mais profundo. Deus quer te tocar mais no íntimo. E é preciso que você se entregue ao Senhor nessa noite. É preciso que o seu coração esteja aberto a Ele. Amém? Então, toda resistência, toda incomodação, começa a colocar diante de Deus e falar: Deus, deixa isso lá para fora. O Vonei vai cantar uma música agora. E eu queria ter composto essa canção, porque ela é muito linda e ela tem falado muito ao meu coração. A gente canta ela aqui, mas eu queria que você, com seus olhos fechados, você não precisa se levantar, você pode ficar no seu lugar, mas você começasse a se entregar ao Senhor nessa noite. Amém? Ainda que você não saiba como fazer isso, mas começa a colocar de lado as suas preocupações, os seus conceitos, os seus preconceitos. Deixa o Senhor falar com você nessa noite. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Amém. Mas vale um dia Vale no um dia, centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha... Pai, nessa noite nós nos humilhamos em Tua presença, Senhor. Pai, nos rendemos totalmente a Ti. Pai Deus, pedimos que o Senhor nos toque nessa noite. Pai, que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor fale conosco. Ó Pai Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, penetre, Senhor Deus, no mais nosso íntimo, Senhor. Ó Pai Deus, e ela frutifique, vivifique em nosso coração. Pai Deus, queremos que o Senhor nos toque nessa noite. Pai, queremos ser transformados, queremos ser renovados. Pai, queremos ser cheios da Tua presença. Ó Pai, que possamos, Senhor Deus, compreender a Tua palavra. Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu não posso fazer nada por você. Só você pode fazer por você mesmo. Amém? E Deus só pode fazer em você, se você estiver disposto. Amém? Se você realmente se humilhar, se você realmente se render a Ele nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Ontem a gente teve um culto abençoado aqui com os jovens. Foi um tempo bem gostoso da presença do Senhor. Nós tratamos de um assunto e eu vou englobar ele um pouquinho na palavra de hoje. Mas essa palavra, ela nasceu no meio da vigília. Quem estava aqui na vigília? Amém? Foi um tempo precioso da presença de Deus, não foi? Foi muito gostoso. E quando a vigília terminou, o Jair falou assim: vamos acabar ou não vamos? E foi na melhor hora, na hora que estava mais legal. E eu falei: Jair, vamos terminar. Porque a gente tem que ficar com um gostinho de quero mais, né? E quando eu fui encerrar, eu falei uma coisa e depois eu fiquei pensando sobre aquilo. Mas toda vez que a gente entra na presença de Deus, ou toda vez que a gente está na presença de Deus, a gente tem que sair com um gostinho de quero mais, né? A gente nunca pode sair satisfeito da presença do Senhor. Amém? Porque Ele sempre vai dar em abundância. Ele vai sempre dar em abundância. E quanto mais você permitir que Ele te toque, quanto mais você permitir que Ele mexa com você, que Ele entre em seu coração, mais você vai receber dEle. Amém? E quanto mais você desejar, mais Ele vai te dar. Mas o problema é que a gente é inconstante em relação à presença do Senhor. Um dia a gente está bem, e um dia a gente está cheio de expectativa. E outros dias a gente está assim: tanto faz, tanto fez. É mais um culto, é mais um domingo. Mas eu sinto que Deus quer levantar uma igreja, Deus quer levantar um povo que deseje ansiosamente por cada vez mais estar na presença dEle, por cada vez mais buscar a presença dEle. Amém? Eu sei que o Jair também, e eu sei que vocês também sonham com uma igreja que o tempo inteiro ela responde à presença do Senhor. Que o motivo de estar aqui na casa dEle é motivo de alegria, é motivo de rendição. Sabe, porque a gente é tão intenso com tantas outras coisas. A gente é tão intenso com tanta coisa boba. Mas quando se trata da presença de Deus, a gente não é tão intenso assim. Amém? E a gente vai falar nessa noite sobre uma pessoa que era muito intensa, né? E a primeira lição que eu aprendi hoje foi: não compartilhe com ninguém, né, antecipadamente, porque minha mãe já adiantou minha palavra quando ela abriu o culto. Mas algumas coisas que ela falou eu vou repetir para você aqui. Mas Davi foi um cara tremendo. Davi é uma inspiração para a gente. Amém? E a gente tem que aprender muito com ele, muito mesmo. E ontem, quando a gente falava com os jovens, eu estudando a palavra, eu vi que um teólogo escreveu uma frase e ele disse assim: o evangelho ele tem dois enfoques. O enfoque da fé e o enfoque do comportamento.
Não adianta só você acreditar em Deus. Você acreditar em Deus, você aceitar Jesus, Ele entrar no seu coração, Ele tem que transformar o seu comportamento. Amém? Tem um texto na palavra de Deus que diz que a fé sem obras é morta. O sentido do texto talvez não seja nesse que eu estou enfocando agora. Mas, se você somente tiver fé, e se somente você acreditar, mas essa sua fé em Deus não gerar alterações no seu comportamento, na sua conduta de vida, isso não vale nada. Amém? Porque quando você se entrega ao Senhor, quando você se rende a Ele, a sua vida tem que ser transformada, as suas condutas têm que ser transformadas, a sua vida ela tem que mudar. Não adianta você simplesmente acreditar. Aquilo que você acredita tem que refletir no seu comportamento. Amém? A gente tem visto uma geração que hoje tem acreditado somente. E tem tentado viver a vida em Deus à sua maneira. Entendendo que, não, eu tenho minha fé em Deus, mas o meu comportamento é meu. A minha vida ninguém manda nela. Eu não preciso mudar nesse aspecto, eu não preciso deixar de agir assim. Mas a gente tem que entender que a nossa fé, ela tem que alterar o nosso comportamento. A nossa fé, quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu vivo nele, quanto mais eu recebo dele, mais a minha carne tem que morrer, mais a minha conduta de homem carnal tem que ir se desfazendo. E a minha conduta de homem espiritual tem que ser refletida no meu dia a dia. Não é aqui dentro, querido, é lá fora. É na sua casa, é no seu relacionamento com a sua esposa, é no seu relacionamento com seus filhos, é lá com seus colegas de trabalho, é lá na sua faculdade, é ali que a sua fé tem que refletir a sua conduta de vida. Amém? E é preciso que a gente desligue o piloto automático. Porque quando a gente vem para o Senhor, quando a gente encontra Jesus, e tudo é novidade, aquilo tudo é novo, é muito gostoso, e você fica, nossa, é muito legal isso, e eu quero estar na presença de Deus, e eu quero conhecer a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, eu quero entender a Bíblia, eu quero falar das pessoas sobre Jesus, eu quero contar para as pessoas aquilo que Ele fez. Mas conforme as coisas vão acontecendo, a gente liga o piloto automático e deixa a vida me levar. Eu vou caminhando. Mas Deus nos chama sempre para voltar à essência. Sempre para voltar lá para os primeiros começos. Lá para o primeiro amor. A gente tem que sempre voltar para aquilo que Deus nos chamou. Amém? E Davi é um exemplo disso. Davi, ele nunca deixou de retornar à essência. Davi é um homem segundo o coração do Senhor. E ao mesmo tempo, ele cometeu pecados graves. Mas ele tinha dentro dele um senso de arrependimento, uma contrição, um quebrantamento diante do Senhor que mexia com o coração de Deus. Amém? E é isso que a gente precisa buscar sempre, todos os dias. Minha mãe começou falando da arca quando ela abriu o culto. E eu falo sobre desligar o piloto automático, porque o que acontece? O povo de Deus, ele viveu experiências maravilhosas. Deus fez grandes milagres. Mas aquilo não transformou o coração deles. Aquilo não mexeu com eles. E quando Moisés constrói o tabernáculo, ele coloca a arca lá dentro, né? E o povo de Deus se estabelece ali na terra prometida e tal. Um dia numa guerra, está lá em 1 Samuel 5. Um dia numa guerra, os filisteus ameaçam o povo de Israel. E eles, ao se verem ali aflitos, o que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor? Não. Eles foram atrás de um objeto, eles foram atrás da arca. E eles trazem a arca ali para o arraial de guerra, e eles vêm carregando a arca, e quando a arca chega, a palavra diz lá em 1 Samuel 5, que os gritos foram tão altos,
que estremeceu a terra. Ali, aquela região, os filisteus ficaram assustados com aquilo. Mas Deus não abençoou o povo dele. A arca, os filisteus prevaleceram e a arca foi levada embora. Porque a confiança deles não estava no Deus deles, mas estava num objeto. E é mais ou menos isso que acontece conosco quando a gente liga o piloto automático. A gente tende a se tornar religioso. A gente começa a achar que, não, o fato de eu vir à igreja, o fato de eu fazer uma oração lá pelo meu alimento, de manhã, e na hora do almoço, e à noite antes de deitar, né? A gente vai criando amuletos, e vai criando expectativas, e vai se esquecendo do nosso Deus, de o quanto é importante buscar a presença dEle. A arca simbolizava a presença do Senhor. Mas o povo não estava colocando a esperança deles no Senhor, estava colocando a esperança deles na arca. Era a arca que tinha a presença do Senhor, quando na verdade eram eles que tinham que atrair a presença do Senhor para aquele lugar. Mas eles não tinham uma vida santa, eles não tinham uma vida entregue ao Senhor, mas eles tinham a arca, e a arca resolveria todos os problemas, quando na verdade o que o Senhor queria era o coração deles. E a arca é levada embora, os filisteus levam a arca. E o que acontece? A arca começa a trazer confusão ali na terra dos filisteus. E em 1 Samuel 6, a Bíblia nos conta que eles devolvem a arca. Eles colocam a arca no templo de Dagon, e quando eles acordam no outro dia cedo, Dagon está caído. Aquela estátua tinha quebrado, era uma estátua grande. E eles ficam assustados com aquilo, eles devolvem a arca. Mas aí começa a história. Essa arca, ela não volta para o lugar original. Ela fica em Kiriat Jearim. Ela fica ali. E ela fica ali. Aí o povo começa a pedir por um rei. Novamente o povo se esquece do seu Deus. E eles querem se igualar às outras nações. E eles pedem um rei e o povo escolhe Saul. E Saul é ungido rei de Israel. E sabe o que Saul faz com relação à arca? Nada. Ela permanece ali, naquele mesmo lugar, Kiriat Jearim. E Saul passa todo o seu reinado sem se preocupar com a arca do Senhor, sem levar ela de volta para o lugar dela, onde ela tinha sido instituída, sem dar atenção para ela. E esse foi o maior erro de Saul. Porque Saul se preocupava com os sacrifícios, Saul se preocupava com a religião, Saul se preocupava com os atos, com a liturgia, mas Saul não se preocupava com a presença do Senhor. Saul morre, Davi é ungido rei, e uma das primeiras providências de Davi é trazer a arca do Senhor. E Davi, numa primeira tentativa, ele vai trazer a arca do Senhor e ele pega uma carroça com bois e ele coloca a arca em cima da carroça. E o texto, a Bíblia nos conta que a arca balança num certo momento, duas pessoas colocam a mão na arca e eles são consumidos pela presença do Senhor ali, eles morrem ali na hora. E Davi fica assustado com aquilo. Mas Davi tem uma revelação e ele entende que ele estava fazendo aquilo da forma errada. Que a arca não tinha que ser puxada com força bruta, mas a arca tinha que ser carregada nos ombros, da forma como Deus tinha se instituído antes. E ele volta para buscar a arca. E eles carregam a arca no ombro. Mas Davi entende que é preciso mais que aquilo. É preciso que a presença do Senhor seja valorizada. E a palavra nos conta que a cada 6 passos que eles davam, eles paravam, eles ofereciam sacrifícios, e eles davam mais 6 passos. E Davi é um rei que desde o começo do reinado dele, ele começa a entender a importância da presença de Deus sobre a vida dele. Amém? E ele pega, quando ele chega com a arca em Jerusalém, ele faz uma festa, porque a arca era de volta,
a arca poderia ser vista, podia ser, a presença de Deus ia estar ali naquele lugar. E Davi adora de uma maneira tremenda ali. E a palavra nos conta, lá em 1 Crônicas 15, que Davi constrói uma tenda, um tabernáculo, para que a arca de Deus pudesse ficar ali naquele lugar. E Davi faz mais. O que Saul desprezou, Davi valorizou. E Davi, ele rompe com aquilo, aonde toda aquela liturgia que tinha para a arca, tudo aquilo que era lá no tabernáculo de Moisés, Davi cria um sistema totalmente diferente. E Davi cria um sistema de adoração 24 horas. E ele faz com que os levitas se revezassem e a adoração nunca cessasse diante da presença do Senhor. E Davi descobriu o caminho da adoração. Amém? E a gente fica tentando viver a nossa vida cristã como Saul, respeitando a liturgia. Se você for ler toda a história e você for pesquisar, você vai ver que os pecados de Saul nem foram tão graves. Na minha leitura, os pecados de Davi foram muito mais graves. Mas Davi tinha um coração quebrantado, Davi tinha um coração arrependido. E Davi cria esse templo, esse tabernáculo. E ele coloca a arca ali. E ele institui a adoração o tempo inteiro. 24 horas. E depois de instituir isso, Davi começa a se sentir incomodado. Porque ele fala assim, não é justo que eu more num palácio e o meu Senhor habite numa tenda. E Davi começa a ficar indignado com aquilo. E o Senhor vem até o profeta e ele vai falar com Davi, e fala que o Senhor escutou a oração dele. E ele fala, Davi, você não vai poder construir o templo, mas eu vou abençoar a sua descendência. E o seu filho vai construir o meu templo. Mas o que é mais legal é que Davi tinha essa sensibilidade de falar, não basta que eu habite aqui, é preciso que o meu Senhor tenha um palácio maior que o meu, é preciso que o meu Senhor tenha honras maiores do que a minha. Tudo aquilo que Saul desvalorizou, Davi valorizou. Amém? Abre sua Bíblia comigo em 1 Crônicas 21. Versículo 17. Do 17 ao 30. Posso ler? Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra de Gade, a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo. Virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, com o rosto em terra. E Davi lhe pediu, ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi, considera o teu, que o meu rei, Senhor, faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir a lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertença a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno.
E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo, e veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nesta ocasião viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, e o altar de holocaustos estavam em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Amém? Esse capítulo começa falando do recenseamento que Davi promoveu. E hoje a gente vai estudar 4 coisas. E a primeira delas é a que a gente falou ontem com os jovens. É sobre o orgulho. Quando a gente está no piloto automático, quando a gente está longe do Senhor, a gente caminhando com as nossas vontades, com o nosso achômetro, com aquilo que eu entendo que é correto, o orgulho tende a dominar as nossas vidas. O texto nos conta aqui a história que Davi estava muito bem, ele tinha vencido as batalhas, ele tinha derrotado os fariseus, os amonitas. A Bíblia fala que Davi estava governando com justiça, tinha instituído leis, tinha instituído hierarquia, e o reino de Davi era justo, e Davi estava prevalecendo, ele não tinha mais guerras, ele estava em paz, ele tinha derrotado todos os inimigos, o reino dele estava estabelecido. Davi tinha palácios, Davi tinha tesouros, Davi tinha mulheres, Davi estava tranquilo. E quando tudo estava tranquilo, Davi teve uma brilhante ideia. Eu estou tão bem, que eu quero saber quantos soldados eu tenho. Eu quero saber qual é o poderio do meu exército. O quanto eu tenho em força. E Davi manda fazer um censo. E Joabe, mais esperto que ele, fala assim: Davi, né? Joabe era o capitão do exército, fala: será que é certo mesmo fazer isso? Será que está correto a gente contar? Deus havia prometido para o povo de Israel que eles seriam tão numerosos quanto a areia do mar, quanto as estrelas no céu. E nessa atitude, o que Davi faz? Ele deixa que o orgulho tome conta do coração dele. E ele resolve saber se o exército dele era poderoso, se o povo dele havia se multiplicado. Ele era rei de quantas pessoas? Era isso que motivou o coração de Davi. E a palavra nos conta que isso entristeceu profundamente ao Senhor. Mas falando sobre orgulho entristece ao Senhor. O orgulho nos impede de viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O orgulho não permite com que o Senhor te confronte. O orgulho não permite com que você transforme a sua vida. Romanos 12:2, vocês conhecem o texto. Diz que não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só que o texto não para por aí. A renovação da nossa mente, ela continua. E o texto de Romanos diz que, deixa eu só abrir aqui. Ele fala assim: por isso o quê? Para que a sua mente seja renovada, para que haja transformação em você, digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado a respeito de si mesmo. É impossível que haja transformação na sua vida, enquanto o orgulho te domina, e você tem um juízo maior a respeito de você mesmo. Quando o orgulho está dentro do seu coração, ele impede que seus olhos enxerguem a sua realidade.
Eles impedem que os seus olhos enxerguem a sua dependência de Deus. Quando o orgulho está dentro de você, ele faz com que você resolva olhar para a sua força humana. O orgulho faz com que você caminhe nas suas próprias forças. Jeremias 17 diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quanto mais você confiar em você mesmo, quanto mais você depender de você, quanto mais você continuar orgulhoso e achar que você pode, mais você se afasta do Senhor. Quanto mais você confia em você, menos você depende dele. E quanto menos você depende dele, mais longe você vai ficando da presença dele. Provérbios 16, 17 diz que a soberba precede a ruína e o coração altivo a queda. Quanto mais longe do Senhor você está, quanto mais orgulho há no seu coração, mais perto da ruína você está. Mais longe da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre a sua vida. Você vai viver seus dias às suas próprias forças. Quando Deus tinha algo muito especial para você. Deus tinha uma vontade boa, agradável e perfeita. E o texto diz que Davi, ele faz esse censo e Joabe sai contando os exércitos e contando, e ele chega a um número grande. Mas quando ele volta para trazer a notícia, Davi fala: poxa, grande pecado cometi. Grande pecado cometi. E Deus, tocado com a atitude de Davi, Deus manda o profeta até ele, e o profeta fala assim: Deus te dá 3 escolhas hoje. Ou você escolhe 3 dias de fome, ou você escolhe ser derrotado pelos seus inimigos, ou você escolhe que a espada do Senhor pese sobre Israel. E Davi fala assim: melhor é que a mão do Senhor pese sobre mim do que eu cair na mão dos meus inimigos, porque Deus tem misericórdia de mim. E o texto nos conta que Deus vem com uma praga sobre Israel, e 70 mil homens morrem ali. E daí quando a gente leu ali, no versículo 17, Davi começa a clamar ao Senhor, e falar: fui eu que errei, eles não têm nada com isso. A segunda lição de hoje é que o pecado, ele nunca afeta só você. O pecado, ele nunca afeta só você. O pecado sempre atinge mais pessoas. O erro foi de Davi aqui. O povo não queria saber quanto eles estavam bem, eles tinham um bom governante, o reino era próspero, eles estavam seguros. O povo não estava preocupado com isso. Mas Davi, ali naquele momento de orgulho, pecou contra o Senhor. Mas quem responde? O povo foi atingido. E uma coisa que a gente tem que tirar desse texto é que, quando nós pecamos, aqueles que estão à nossa volta, eles também são atingidos. Basta você lembrar de Jonas lá no barco. Enquanto Jonas estava ali no barco, estava todo mundo correndo perigo, né? Até que Jonas falou: opa, isso não tem nada a ver com vocês, me joguem fora do barco. Quando o pecado entra na sua vida, querido, a sua casa sofre, seus filhos sofrem. Amém? Oi? Não é possível. Não é possível que a gente ache que o nosso pecado ele só atinge a mim.
Não, eu posso continuar vivendo a minha vida do meu jeito. O seu pecado, ele interfere dentro da sua casa. O seu pecado, ele interfere na vida dos seus filhos. O seu pecado interfere na vida do seu esposo, da sua esposa. Então, se você leva a pornografia para dentro da sua casa, isso traz um peso ali. Se você contamina o seu leito com prostituição, as consequências do seu pecado, elas vão atingir mais pessoas. Se você anda fora dos caminhos do Senhor, a sua família é afetada, a sua casa sofre. O nosso pecado, ele não atinge só a gente. O nosso pecado, ele é extensivo àqueles que estão à nossa volta. E o que Davi nos mostra aqui é o que ele sempre mostrou em todas as atitudes dele. A terceira lição: sempre há espaço, sempre há um momento de arrependimento. Agora, para que haja arrependimento, é preciso que a gente vença o orgulho. É preciso que a gente se entregue ao Senhor, a gente se renda a Ele. Davi errou feio quando ele peca com Betseba. E ele leva o pecado dele até as últimas consequências. Não bastava adulterar, não bastava desejar a mulher do próximo. Mas ele manda matar o marido de Betseba. Mas quando Davi é confrontado, ele se arrepende de uma maneira tremenda, e ele escreve o Salmo 51. E ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada de holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Nesse salmo ele começa a falar assim: Deus, eu sei que para ti não interessam os sacrifícios, os holocaustos. Porque naquele tempo, a lei dizia que se você pecou, vai, ofereça sacrifício e você está perdoado. Mas Davi, ele já começava a entender aquilo que Jesus vem falar muito tempo depois. Não basta a lei. Não basta a lei. É preciso que haja uma mudança no seu comportamento. É preciso que o seu coração entenda a lei. É preciso que o seu coração me respeite. Porque a lei é morta, a lei é fria. Eu peco, eu vou lá, ofereço sacrifício, pronto, estou perdoado, posso continuar vivendo a minha vida do mesmo jeito. Não. Davi tinha entendido que aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que toca o coração dele, é um coração contrito e quebrantado. Então Davi era ciente da sua fragilidade humana, da sua fraqueza carnal, mas Davi tinha um coração contrito e quebrantado, o qual ele sabia que tocava ao Senhor. E Davi nos ensina a terceira lição: sempre há espaço, em Deus sempre há espaço para o arrependimento. Amém? Só que o que eles nos ensinam, o que Davi nos ensina também aqui, é que todo arrependimento, ele tem um custo, ele tem um preço. Araúna era um jebuseu. Para a gente entender um pouquinho aqui do contexto, quando Davi foi avançando e expandindo o território ali, fazendo as conquistas dele, ele deixou alguns, ele não expulsou os jebuseus, e eles ficaram ali, e Araúna era um deles. E Araúna, quando vê o rei Davi, ele numa atitude de agradecimento, ele fala: não, toma aqui, que pedaço da minha terra que você quer?
Toma. Você precisa de lenha para o altar? Você precisa de bois? Toma, eu te ofereço tudo. Eu te dou. Em gratidão. Mas Davi sabia que o arrependimento dele tinha um custo. O arrependimento dele tinha um preço a ser pago. E ele fala: não oferecerei ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Para que haja arrependimento na sua vida, é preciso que você pague um preço. O arrependimento custa, o arrependimento dói, mas o arrependimento é necessário. Amém? E Davi, ele entende a necessidade de retornar sempre à essência, de retornar sempre ao chamado, ao primeiro chamado, que é o chamado para que haja entre nós e Deus intimidade. Amém? É preciso que haja entre você e Deus um relacionamento íntimo. Desde que Deus criou Adão, Deus se relaciona com o homem. E é preciso que você se relacione com Deus. Esse é o preço que você tem que pagar para o arrependimento. É sempre quando estiver errado, voltar à presença dEle, se humilhar, se quebrantar diante dEle, botar o orgulho de lado e falar: Deus, minha vida está toda torta, eu estou todo errado, mas eu sei que na sua presença eu vou ser transformado. Eu sei que na sua presença eu sou tocado, o Senhor me muda. Agora a gente quer professar a nossa fé e a gente acha que automaticamente o nosso comportamento é mudado. Não, sem arrependimento e sem busca da presença de Deus, o seu comportamento continua sendo o mesmo. E a sua conduta começa a conflitar com a sua fé. E daí, como não tem arrependimento, como não tem quebrantamento, é muito mais fácil eu ir largando o Senhor de lado. Eu fico com o meu orgulho, eu continuo caminhando do jeito que eu acho certo, e eu vou me afastando do Senhor. Mas Davi, o que Davi faz? Davi vai e paga o preço por aquele lugar. E Deus já tinha falado com Davi que a herança dele, o filho dele, construiria um templo. Mas Deus não tinha dado um lugar para ele ainda. Deus não tinha mostrado para ele aonde seria aquele templo. Só havia no coração de Davi um desejo de tirar a presença do Senhor de uma tenda simples, para colocar ela dentro de um palácio. Amém? E Davi, entendendo a necessidade de ter intimidade com o Senhor, o que Davi faz? Davi oferece sacrifícios naquele lugar. E a palavra de Deus fala que o Senhor vem sobre aquilo e vem com fogo. E aí que é o legal da história. Quando Davi constrói a tenda, o tabernáculo de Davi, e ele consagra a adoração, o Senhor não tinha vindo com fogo. Mas ali, naquele lugar, o Senhor veio com fogo. Davi reconheceu a presença do Senhor ali. E o versículo 29 fala que, naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos estavam em Gibeon. E lá no capítulo 22 fala assim: então disse Davi: este é o lugar para o templo do Senhor. O Senhor, o templo de Deus, o Senhor, e do local do altar de holocaustos para Israel. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna e passou a oferecer sacrifícios ali. Quando lá em 1 Samuel fala, Samuel 5,
fala que os filisteus roubaram a arca. E eles venceram a guerra. O templo, o tabernáculo de Moisés, ele não foi totalmente destruído. Ele estava lá. Só que ele foi esquecido lá. Porque depois Davi traz a arca e constrói o tabernáculo em Jerusalém. Mas o tabernáculo de Moisés ficou lá. O altar de sacrifício estava lá. E o texto nos fala que Davi tinha medo de voltar para lá. Porque Davi tinha tanta consciência de que ele precisava se arrepender diante do Senhor, que ele não queria sair daquele lugar sem arrependimento, ele não queria sair daquele lugar sem se quebrantar. Ele tinha medo de que, ao tentar ir até Gibeon, a espada do Senhor pesasse de novo sobre Israel. Davi entendeu a urgência de se arrepender, de se quebrantar diante do Senhor. Mas mais que isso, Davi entendeu que ali era um lugar onde o Senhor falava com ele, onde a presença do Senhor se manifestava para ele. E Davi então entende que ali é o lugar onde o templo deveria ser construído. Depois Davi chama Salomão e ele vai passar todas as instruções para que Salomão construísse o templo ali. Mas sabe disso tudo que a gente tem que tirar? É que Davi, ele não queria oferecer a Deus uma tenda. Davi queria oferecer para o Senhor um palácio. Hoje nós não temos mais o templo de Davi. Nós não temos mais o tabernáculo de Moisés. Nós não temos mais a arca do Senhor. Mas nós temos a presença de Deus disponível a todo o momento. Mas sabe, a gente tem tentado vir ao Senhor e oferecer a tenda. Oferecer uma tenda. Achando que Deus se agrada dos seus sacrifícios. Não, eu vou no culto domingo. Eu faço jejum de vez em quando, eu oro ao Senhor. Mas é só uma tenda, querido. Deus não quer seus sacrifícios. Deus quer que você anseie pela presença dEle. E você se relacione com Ele da forma mais íntima possível. E você encontre na sua vida o lugar onde Deus fala com você com fogo. Que você identifique na sua vida os momentos, os locais, onde o Senhor fala com você com fogo. Onde a presença dEle é manifesta. Para que você seja um palácio. Você seja um templo. Onde Ele possa manifestar a presença dEle constantemente. A tenda tinha aquela estrutura porque ela precisava ser movida de lugar em lugar. Quando Deus deu o tabernáculo para Moisés, Ele deu para que durante o êxodo todo eles fossem levando o tabernáculo e a presença acompanhasse ali. Mas quando você constrói um palácio, é para que você queira estabelecer a presença de Deus e ela permaneça ali constantemente, como Davi buscou. Mas para que Ele se manifeste com fogo, é preciso que você deixe o orgulho de lado. É para que você abra mão do pecado. É para que haja arrependimento no seu coração. Quando tudo isso acontecer, a presença de Deus vem de uma maneira tremenda sobre a sua vida. Amém? Chega de sacrifício, querido. Deus não precisa do seu sacrifício. Deus não precisa da sua boa vontade. Deus não precisa das suas obras. Tudo que Deus quer é seu coração. Tudo que Deus quer é que você identifique o lugar onde a presença dEle se manifesta. E aonde a presença de Deus se manifesta, é preciso que o seu coração reaja, como o coração de Davi reagia. Quando isso acontecer na minha vida, na sua vida, uma igreja vai nascer. E cada momento em que a gente estiver diante da presença dEle, o seu coração vai arder em chamas. Você não vai se conter de alegria. Amém? Vamos cantar de novo?
Só que agora eu queria que você cantasse com entendimento. A gente vai cantar a mesma música. Mas eu queria que você deixasse o Senhor falar com você. Deixasse Ele tocar no seu orgulho. Deixasse Ele tocar nos seus pecados, nas suas falhas, nos seus erros. Eu queria que o Senhor trouxesse quebrantamento nessa noite. Sobre a minha vida, sobre a sua vida. Feche os seus olhos, querida, abaixa a sua cabeça. Você começa a declarar que neste lugar o Senhor é real. Neste lugar há a presença do Senhor. E você quer que Ele te toque. Você quer se render a Ele nessa noite. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Entregue, querido. Se humilhe diante do Senhor, diante do Teu altar, e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso. Aleluia! Começa a entregar a tua vida ao Senhor nessa noite, querido. Se prostre diante do Senhor. Se prostre e adore-o. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Oh, mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, a minha fonte, aleluia. Oh, a minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte
quero que você se coloque em pé nesta noite. Feche os seus olhos. A palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você nessa noite ouviu a palavra de Deus. Foi ministrado aqui nessa noite 2 enfocos sobre a presença de Deus, que nós precisamos, em primeiro lugar, ter a fé. Não é isso? Ter fé, sermos intensos em buscar ao Senhor. E em segundo lugar, é alterar o nosso comportamento. Porque muitas vezes nós temos a fé, mas a prova real, realmente, de você ver se você tem e é um homem ou uma mulher em fé, é o teu comportamento. E nesta noite, o Senhor exige de nós, o Senhor pergunta a nós: como está a tua vida em Deus? Como está o teu coração em fé? Ah, eu tenho fé. Mas e aí? Se você tem realmente fé, o teu comportamento, as suas atitudes, o seu testemunho tem sido vida para essa geração? O Senhor pergunta-nos nessa noite: como tem sido o nosso comportamento, se realmente temos fé? Porque se nós temos fé, realmente, é porque realmente entendemos o propósito, entendemos a função e o comportamento que temos que ter no Senhor. E eu quero, em primeiro lugar, nessa noite, eu gostaria que todos fechassem os seus olhos. Eu gostaria de perguntar nessa noite, se há alguém aqui no nosso meio, talvez pela primeira vez ou outras vezes que você veio, gostaria de ter o Senhor Jesus como Senhor único na sua vida, único Senhor, aquele que vai te ouvir, aquele que vai te compreender, aquele que você deseja servir. Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos nesta noite. Eu quero orar com você nesta noite. Se você deseja entregar a sua vida totalmente ao Senhor, se você realmente deseja deixar que o Espírito Santo conduza a partir de hoje a sua vida, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Sabe, querido, talvez você já fez isso, mas você não tem deixado a presença única de Deus ser o comando, ser a direção da sua vida. Eu quero nesta noite perguntar a você, se você deseja, tem sede, se você tem sede do Senhor, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Aleluia. Nós temos 2 pessoas, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Feche os seus olhos. Nós temos 2 pessoas aqui. Alguém mais aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida e reconhecer Jesus como Senhor e único Salvador, único Senhor da sua vida, aquele que vai dirigir. Aleluia. Você vai orar comigo, toda a igreja vai orar, vai dizer assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te reconheço como Senhor, como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, eu sou Teu Filho. Tenha o comando, Jesus, na minha vida. Dirige a minha vida, dirige os meus passos, dirige os meus pensamentos, dirige as minhas palavras, dirige os meus ouvidos, que eu possa escutar a Tua voz, que eu possa ter um coração quebrantado, que eu possa ter um coração livre, que eu possa entender o propósito de Te servir, de reconhecer o Senhor como meu Pai e de eu ser o Seu filho. Eu quero orar por esses 2 irmãos que levantaram as suas mãos. Eu declaro sobre eles a glória, a graça, a presença única. Oh, um novo dia está nascendo na vida desses irmãos, um novo recomeço, uma nova história Deus tem escrita nas suas vidas. Senhor, escreve o nome desses irmãos no livro da vida, para que se amanhã, para que se daqui a pouco o Senhor voltar e buscar a sua igreja, esses filhos possam subir, esses filhos possam ser arrebatados e possam viver plenamente ao Senhor.
Oh meu Deus, obrigado, Senhor, porque quando um se arrepende, a festa dos céus, a festa dos céus. Igreja, comemore nesta noite a festa dos céus, a festa dos céus. Oh meu Deus, nós te agradecemos. Aleluia. Continua com seus olhos fechados. Eu quero convidar você e a minha vida nesta noite a ter uma nova dimensão de comportamento, a de andar junto à fé e ao novo comportamento, a uma nova história. A prova real da sua fé vai ser o seu comportamento, vai ser a sua mudança, vai ser o seu testemunho. E eu quero orar nessa noite para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos traga um entendimento novo, traga um novo temor, de ser uma testemunha, de se comportarmos como filhos dEle. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração nessa noite, e fala para Jesus: Jesus, muda a minha vida. Fala: Jesus, eu quero ser um testemunho nessa geração. Jesus, eu quero ser um testemunho na minha família. Eu quero ser o primeiro a ser confrontado, a ser mudado. Eu quero ser o primeiro a ter uma nova vida, uma nova mudança. Ensina-me. Faz essa oração, irmão. Faz essa oração de arrependimento nesta noite. Faz essa oração de renunciar às tuas vontades nessa noite. Oh, o Senhor pede nessa noite: renuncia, meu filho, renuncia e se comporte como meu filho. Oh meu Deus, nós clamamos nessa noite aqui: perdoa a tua igreja, perdoa as nossas vidas, perdoa pelo nosso orgulho, perdoa pela falta de fé, perdoa pela frieza de coração, pela frieza no amor, por falta de amar o meu irmão, de falta de compreender o meu irmão, de respeitar. Perdoa-nos nessa noite, perdoa-nos nessa noite. Se eu tenho feito meus filhos sofrer, se eu tenho feito a minha esposa sofrer, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me pelos meus pecados, perdoa-nos, Senhor. Aleluia. Perdoa-nos, Senhor. Queremos ter um coração livre, coração de filho. Oh, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Acha graça aos nossos olhos, aos nossos corações. Acha, Senhor, acha nesta noite. Oh, toda honra, com toda força, te amo, te amo, te amo, Deus, de todo o coração. Toda honra, com toda força, te amo, oh Deus. Aleluia. Eu quero que vocês fechem seus olhos ainda. Eu queria perguntar se essa noite tem alguém enfermo aqui nessa noite. Se há alguém aqui com uma doença, com uma enfermidade, talvez o seu corpo físico. Eu quero orar por você nessa noite. Nós queremos declarar a cura do Senhor sobre você. Vem aqui, minha irmã. Nós queremos orar. Nós queremos declarar a cura do Senhor sobre a tua vida. Há alguém mais? A Patrícia? Alguém mais? Está enfermo? Feche os seus olhos ainda. Feche os seus olhos. Há alguém mais nessa noite? Oh, aleluia. Nós queremos orar por essas irmãs em nome de Jesus, Pai. Há alguém mais aqui nesta noite? Eu quero perguntar, fecha os seus olhos, igreja. Se você se sente fraco, e eu quero falar do âmbito espiritual. Se você se sente fraco, abatido, doente na alma, vem aqui pra frente. Deus quer te renovar nessa noite. Deus quer restaurar a tua vida, a tua sorte. Oh, Deus quer fortalecer a tua vida, o teu ânimo. Deus quer trazer uma nova unção sobre a tua vida. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Os pastores, eu gostaria que estivessem orando. Oh, xerecalarabachai, vem aqui à frente. Isso, irmãos, venham, podem vir. Nós queremos orar pela tua vida nessa noite. Nós queremos o vigor,
Oh, um novo vigor de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Se você não veio, estenda a sua mão para frente. Ore com seus irmãos. Estenda a sua mão. Toda alma, com toda força, te amo, te amo, te amo, Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo sou. Sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo sou. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Estenda sua mão para cá e comece a orar por esses irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam curados de toda enfermidade. Toda enfermidade da alma, do corpo. Senhor, o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores. E nós declaramos a cura de Deus sobre a vida desses irmãos. O fortalecimento do Senhor na vida da tua igreja. Oh meu Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos o choro de quebrantamento, o choro de quebrantamento, oh, o choro de arrependimento, choro de arrependimento, aleluia, 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 Senhor. Não são os homens que vão convencer alguma coisa, não será uma instituição, não será uma religião, mas será o teu Espírito Santo. É Ele que vai convencer, é Ele que vai convencer o pecador, é Ele que nos convence de todo pecado, de toda culpa, é Ele que nos convence. Oh meu Deus, traz nessa noite arrependimento, traz nessa noite o temor, nessa noite. Nós declaramos aqui, Senhor, nós declaramos aqui nesta noite, Espírito Santo. Aleluia. Não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor, não te darei algo que não me as suas mãos, glória ao Senhor por um instante. Sacrifício vivo sou, sacrifício vivo, santo e agradável, sacrifício vivo sou. Eu dou por inteiro pra te ter por completo minha vida. Como sacrifício vivo, eu lhe dou por inteiro pra te ter por completo minha vida. Como sacrifício vivo, eu me dou por inteiro pra te ter por completo minha vida. Como sacrifício vivo, aleluia. Você tem se dado ao Senhor por inteiro, igreja.
Você tem se dado ao Senhor por inteiro, por 100%. O Senhor pede o teu coração nessa noite, a tua vida nessa noite. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir ao nome poderoso, soberano, tremendo.